E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos para que possamos chegar a mais pessoas. Esta aula está sendo postada em especial no canal Azul Marinho, mas aulas como esta, toda a parte de legislação, estão no canal Eliel Miranda, que na descrição desse vídeo você consegue acessar para se inscrever. O canal secundário aqui do canal Azul Marinho. A ideia é ajudar desde o candidato até guardas municipais e todos os agentes de segurança pública, todos os estudantes que quiserem. As aulas de português, elas serão do zero, do início mesmo. Então, se você já sabe português, talvez essa aula não seja para você. Fiz os apontamentos, que eu passarei aqui pela tela. E hoje, no primeiro capítulo de 20, nós estudaremos fonética, fonema, encontros vocálicos, encontros consonantais. Também estudaremos sílaba e tonicidade. Vamos lá, então? Fonética é o estudo da linguagem. Fonemas são sons da fala. Então, quando nós vamos parar para pensar na língua portuguesa, nas interpretações de texto, nas análises, nós precisamos saber o básico. E aí o básico é fonema, é com certeza, de repente, as representações gráficas, que são as letras. Letra é a representação escrita do fonema. Quando nós vamos estudar na fonética os sons da linguagem, tem três fonéticas, ou três áreas dentro da fonética, três classificações que eu acho interessante. A descritiva, que trata da formação e classificação dos fonemas. Nós temos também a fonética histórica, que trata das modificações que sofrem os fonemas com o passar do tempo. E a sintática, que trata das modificações que sofrem os fonemas em muitas palavras por influência de outras dentro da frase. Eu anotei para vocês aqui sínteses, mas até aqui, quando a gente acaba a fonética, o que eu quero que você tenha em mente? Isso aqui é só material de apoio. Quero que você tenha o seguinte: quem estuda a linguagem, os sons da linguagem, o estudo dos fonemas, da maneira como se produz a fala, a fonética. A fonética que se encarrega disso. Nós veremos um pouco mais abaixo, que é uma questão que pode cair em concurso, que é a diferença entre fonema e letras. A quantidade de fonemas nem sempre coincide com letras. Tenho certeza que você que já sabe, já está lembrando isso que eu estou dizendo. Fonema. Nós temos vogais e consoantes. Vogais são sons musicais. E consoantes são verdadeiros ruídos, seguidos ou não de certa sonoridade. Vogais, a E, a U, e as consoantes nós temos as outras, que não vogais. Guarda dessa maneira que fica mais fácil. Isso pode aparecer em concurso, porque a quantidade de letra e fonemas nem sempre coincide. Se você estiver pegando uma apostila, gramática, você vai perceber que as explicações disso que eu estou mencionando aqui são muito mais aprofundados, densos. Já começa a fazer com que você desanime de estudar português. Guarda isso. Fonética estuda os fonemas, estuda a linguagem. Fonemas são os sons, enquanto que letra é a representação do fonema, a letra. Tem vogais e tem consoantes. Vogais sons musicais, consoantes verdadeiros ruídos. E como pode aparecer em concurso público? Que a quantidade de letra e fonema nem sempre coincide. Por exemplo, tem letra que ela representa um fonema, mas ele não é pronunciado. Vamos supor a palavra decorrer. Decorrer. Nós temos 8 letras e 7 fonemas. Por quê? Decorrer tem até um dígrafo que nós vamos ver um pouco mais abaixo nos encontros consonantais, que são os dois R's. Quando nós temos os dois R's, é produzido apenas um fonema. Então, decorrer tem 8 letras, mas apenas 7 fonemas. Já vi em concurso público cair sobre a quantidade de letras e fonemas. Por isso que foi importante a gente iniciar falando da fonética e dos fonemas. Encontros vocálicos também pode despencar em concurso público, porque é o básico e às vezes a gente tropeça no básico. Encontros vocálicos, eu quero que vocês lembrem dos três, de tongo, tritongo e também dos hiatos. Quiser uma classificação, é duas ou mais vogais juntas na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Eu até coloquei, não se preocupe com semivogal, vogal, pois o efeito prático não será grande. Porque se nós fôssemos dividir e explicar as vogais, nós teríamos que falar das oclusivas, constritivas, teríamos que falar também em relação, de repente, a cavidade bucal, nasal, orais, bilabiais. Então, não precisa para o concurso público tudo isso. É importante que você saiba o que é fonético, o que é fonema, ou o encontro vocálico, que é a união de duas ou mais vogais na mesma sílaba, ou em sílabas diferentes, que aí sim vai formar o ditongo, o tritongo ou o hiato.
Quando a gente fala em ditongo, o som de duas vogais produzidos na mesma sílaba. Por exemplo, vamos falar da palavra mágoa, por exemplo, que o O e o A estão juntos. Vamos falar, por exemplo, da palavra água, que o U e o A estão juntos. Isso são ditongos. Também tem classificação de ditongo crescente, ditongo decrescente. Isso não é o mais importante agora, você pode depois aprofundar. Mas o importante é que você saiba que ditongo, o som de duas vogais produzidas na mesma sílaba. Tritongo, aí nós temos três vogais produzidos, o som, né, três vogais produzidos na mesma sílaba. E o básico, quando a gente vai estudar tritongo, é uma classificação que todos conhecem, mas quando a gente vai estudar tritongo, nós temos a palavra, por exemplo, Paraguai, que as três sílabas, as três vogais estão na mesma sílaba. Temos a palavra Uruguai, o U e o A e o I juntos. Mas também poderíamos ter iguais, quais, as três vogais juntas. E temos também aí o hiato, um pouco mais abaixo. Duas vogais juntas, mas o som é produzido em sílabas diferentes. Então, nós pegamos um hiato. Um exemplo para vocês. Saúde. Saúde. Porque o U, ele fica aí sozinho. Ele está junto com o A na palavra, mas a hora que faz a divisão silábica, está em sílabas diferentes. Então, olha só o que nós já estamos estudando. E aí, esquece o que você está escrevendo, o que você está vendo. Quero que você assimile isso. Claro, quero que você decore. É preciso saber isso. Quero que você lembre da fonética, que é o estudo, né, dos fonemas, da linguagem. Não quero que você saiba o que é fonema, que é o som da linguagem. Quero que você saiba que a letra é a representação do fonema. Quero que você saiba que nem sempre fonema coincide com letra. Nós temos a diferença quando não é produzido o som, mas sim é escrito. E aí nós temos que fazer exercícios nesse sentido. Estou aqui dando a teoria para que depois você também faça exercícios. Que concurso, que questões. Tem outros sites aí que tem bastante questões de concurso que vale a pena. O encontro consonantal, duas consoantes juntas, sendo o som produzido na mesma sílaba ou não. Dígrafos, duas ou mais letras que representam um só fonema e ficam juntos na pronúncia. Tenho certeza que você que já viu dígrafos, você vai lembrar de muitos, né? Por exemplo, RR, SS, NH, LH. Por exemplo, o G e o U em guerra, em guiar, né? São, na verdade, duas consoantes. E os dígrafos, eles são duas ou mais letras que representam um só fonema e ficam juntos na pronúncia. E nós temos isso com consoantes ou também com vogais, como é o caso a guerra, que é o G e o U aí como dígrafo. Encontro consonantal, nós temos duas consoantes. E no dígrafo são duas ou mais letras que representam um só fonema e ficam juntos na pronúncia. Encontro consonantal, poderia dar exemplo aqui de claro, que é o CL, sofre, que é o F e o R, prazo, P e o R, também. Aí nós temos sílaba, que é o som produzido por uma só emissão de voz. Sabe aqueles pulinhos que o teu olho dá para ler, né? Que nem, se eu ler a própria frase que eu escrevi aqui, né? É o som produzido por uma só emissão de voz. O que eu fiz aqui? Eu dividi. Então, a divisão silábica, ela começa na sílaba, que é o som produzido por uma só emissão de voz. Quando nós vamos dizer, fala rápido, e claro, não fica dessa forma pulando, né? Mas você tem as sílabas reconhecidas. E aí, na divisão das sílabas, nós vamos ter, por exemplo, monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos, de acordo com o número de sílabas. Uma só sílaba, monossílabos. Duas sílabas, dissílabos. Três, trissílabos. E mais, aí temos polissílabos. Mas o importante é saber o que é uma sílaba. E aí na tonicidade, aí entra alguns conceitos que eu acho interessante a gente comentar. O acento. E aqui não vou trazer para vocês, de repente, toda aquela questão
da regra de acentuação agora, sim, a teoria tão somente. Sílaba mais forte, nem sempre acentuado, depende da regra de acentuação, mas pode ser agudo, grave ou circunflexo, ou não ter um acento gráfico ali, né? Mas tem que lembrar desses 3 acentos possíveis, do agudo, do grave e do circunflexo. As sílabas, elas podem ser tônicas, subtônicas ou átonas. E aí, a tônica é aquela produzida mais forte na palavra, acento principal. A subtônica, que é o acento secundário. E as átonas, que podem ser pré-tônicas ou pós-tônicas. Da sílaba mais forte. O acento tônico, ele classifica-se em vocábulos oxítonos, acento na última sílaba, paroxítonos, acento na penúltima sílaba, e proparoxítonos, acento na antepenúltima sílaba. Não tem outro tipo de acento depois da antepenúltima, por exemplo. São esses 3. Os monossílabos classificam-se em átonos tônicos. Por exemplo, átonos não tem o acento. O me, o te, o se, o lhe. Tônicos, nós, vós, cá, pá. E os risotônicos são acentos tônicos na raiz. Aí tem a palavra amo, ama, vendo. Até aqui nós estamos vendo tonicidade. E aí depois eu vou fazer uma fala com tudo que nós vimos. Aí tem apenas esses conceitos que eu quis colocar, para caso de aparecer numa prova, né? O que é ortoep, que é a parte da fonética que dita normas para bem se pronunciar. Por exemplo, zend, boemia, decano. E temos também a questão da prosódia, que é o estudo da pronúncia regular das palavras com a acentuação. Até aqui, nós temos um acento circunflexo. Preparando o material, eu deixei de colocar. Boemia e decano. Então, esses conceitos que eu trouxe desde o início, nós trouxemos aqui a fonética. Vamos passar rapidamente aqui para que vocês consigam dar uma olhada, que é o estudo da linguagem. Fonemas são sons da palavra, da fala. Letra é a representação escrita dos fonemas. Aí passamos por fonemas, são os musicais. Vimos as vogais, as consoantes, os encontros vocálicos de tom, tritongo, hiato, encontro consonantal, os dígrafos, as sílabas. Vimos tonicidade, acento. As sílabas podem ser tônicas, subtônicas ou átonas. Vimos aqui os acentos tônicos e despenca isso, né, de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vimos também os monossílabos, átonos e tônicos, risotônicos, quando o acento é na raiz, e vimos também a ortoep e aí a prosódia. A ortoep é a parte da fonética que dita as normas para bem se pronunciar, e a prosódia é o estudo da pronúncia regular das palavras com acentuação. Esse capítulo primeiro, que a gente encerra agora, o que eu quero que fique para você, que nós vamos ver 20 capítulos, e tenho certeza que depois no final vai ter ajudado muito para a gente começar a interpretação de textos, de repente até em análise de questões, mas o básico é isso, é saber que esse som, ele tem uma representação gráfica, que são as letras, que as letras, a hora que elas se juntam, aí nós temos os encontros vocálicos das vogais, os encontros consonantais, que são o encontro das letras, tem os dígrafos, temos que lembrar da sílaba, que é uma emissão só de voz, temos que lembrar também da tonicidade, dos acentos, tudo isso que faz o alicerce da língua portuguesa. Essa foi a primeira aula. Espero que você tenha gostado e o que você quiser posteriormente sugerir, né, aí nós vamos ficar à disposição, criticar também. Estamos juntos para que vocês consigam ir, de repente, aos poucos, assimilando. O português não é difícil. Nós sempre vamos ter muitas coisas para aprender, mas juntos a gente vai entendendo o que é aprender. Aprender nada mais é do que acumular conhecimentos que nós vamos ter sem precisar de muletas, vamos supor assim, um dicionário, de repente uma gramática, coisas que você domina. E para dominar é necessário começar desde o alicerce. Conhecendo, você aprende a gostar, aprendendo a gostar, você se aprofunda, aprofundando, você passa a conhecer e dominar o conteúdo. Dominando o conteúdo, na hora da prova, um abraço, tá tudo certo, e você vai para a vitória merecida e aprovação no seu concurso público ou para bem escrever no dia a dia. Lembrando que nós temos a linguagem padrão, formal, temos a coloquial, utilizamos muito na linguagem coloquial, como foi essa aula mesmo que a gente ministrou aqui, nem sempre na forma correta da língua padrão, mas para que a gente consiga se comunicar.
que é o mais importante. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.